Nunca duvide da capacidade de Deus de mudar completamente o cenário. Hoje o Brasil acordou triste com esse julgamento, essa perseguição, esse sofrimento que está sendo causado ao Bolsonaro. Alexandre de Moraes fazendo aquele discurso horrendo, horroroso. E aí, do nada, duas coisas acontecem que muda completamente o cenário aqui em Brasília. A primeira, audiência com Tagliaferro, onde ele mostra as provas irrefutáveis dos crimes do Alexandre de Moraes, da fraude em relatórios, da fraude na questão da busca e apreensão, de relatório que foi feito depois da busca e apreensão com a data retroativa, fraude que seria o bastante para tirar qualquer autoridade do seu cargo imediatamente. Agora nós temos provas que serão usadas para anular o julgamento do Bolsonaro. Ficou impossível de levar adiante esse julgamento com as provas que nós temos agora, e está sendo preparados os ofícios, os despachos para as autoridades, para fora do Brasil. Ficou impossível levar esse julgamento adiante, sendo que o relator do julgamento é um notório, provado fraudador de relatórios. Isso já foi a bomba, só isso já seria bom bastante. O que acontece? Hoje, União Brasil e o PP fazem uma coletiva de imprensa e falam isso aqui, ó. Luizinho, Pedro Lucas, a nossa amiga Tereza Cristina. Comunicado de Federação União Progressista. Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento, se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025. Muito bem. Para vocês entenderem a magnitude disso, somando os dois partidos, são 109 deputados que acabam de abandonar o governo oficialmente, entregando os ministérios, somando-se à oposição. Se você somar União Brasil, PP, Novo e o PL, nós temos 202 deputados da oposição. 202 deputados da oposição é o bastante para acabar com qualquer projeto desse governo. Sem falar, aqui o líder do PL acabou de publicar, estes são os partidos que se mostraram favoráveis à anistia. Então, só favoráveis à anistia, nós temos agora 292 parlamentares, se somar todos os parlamentares de cada um desses partidos. 292 parlamentares aprovam qualquer coisa aqui em Brasília. Então nós temos hoje o início do fim do Alexandre de Moraes e o início do fim do Lula acontecendo em poucas horas de distância. Provas irrefutáveis, evidências que foi fraude, que o Alexandre de Moraes fraudou o relatório para fazer busca e apreensão na casa do Luciano Hang, por causa de um joinha num grupo do WhatsApp. E agora nós temos aí a maioria do Congresso favorável à anistia de forma oficial, sem falar de um dos dois maiores partidos do Congresso, abandonando o governo, gente, entregando ministérios. O dia que começou tão ruim, está se tornando um dos melhores dias dos últimos 3 anos. Nunca perca a esperança, tá vendo? Deus é grande demais. É assim que ele age. Quando você acha que não tem mais saída, que tá tudo acabado, que é o fim, ele vai lá e muda tudo. Num piscar de olhos. Que dia que nós imaginaremos o Tagliaferro, no início do julgamento do Bolsonaro, o Tagliaferro solta as provas de que o relator é um criminoso. E aí, partidos que sustentam o governo vão lá e fazem uma coletiva de imprensa falando: não ando mais com o governo e sou a favor da anistia. Os líderes estão agora articulando como aprovar essa anistia. Cara, nossa, Deus é... Nós vamos aprovar essa anistia. Nós vamos aprovar essa anistia total, geral, completa, restrita. Nós vamos acabar com essa ditadura. Continue rezando e orando, porque eu tenho certeza que o que está acontecendo no Brasil é por causa da oração de cada um de vocês. Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro
neste 2 de setembro. Setembro começou e já ultrapassamos 10 milhões de seguidores, de companheiros de caminhada, né? 3 milhões e 100 mil aqui no YouTube. Já passamos de 4 milhões e 600 no X. Estamos passando longe de 2 milhões e 300 no Instagram e a soma de tudo dá mais de 10 milhões. Eu estou em boa companhia, muito obrigado. Hoje eu vou começar falando de uma grande mulher e de um grande jornalista. Os dois já não estão com a gente. Esta grande mulher, num dia como hoje, 2 de setembro de 1822, tornou o Brasil independente. Sim, foi uma mulher. Ela, Leopoldina, filha do imperador do Sacro Império Romano, imperador Francisco II, depois ficou imperador do Império Austro-Húngaro, Francisco I, e da princesa da dinastia de Bourbon, de Nápoles e Sicília. Uma linhagem em que o avô dela, Leopoldo II, costumava dizer que as crianças têm que ser educadas em princípios humanistas para terem compaixão, saberem levar felicidade ao povo. O que mais que ele dizia? Que é uma boa fórmula, né? E ter humanidade. Eu acho que compaixão está faltando para o judiciário brasileiro ou para o Supremo, né? Mas, enfim, já se falava nisso há muito tempo, desde os romanos, direito romano, que eu insisto aqui, gratia et justitia. Ela era uma arquiduquesa. Ela falava latim, alemão, francês, italiano, depois inglês e português. Educada em todas as ciências. Ela chegou ao Brasil, ao Rio de Janeiro, aos 20 anos, já estava casada por procuração com Pedro. Leopoldina. Pedro viajou para Santos e ela assumiu o Reino Unido a Portugal. Brasil. João fez o Brasil um Reino Unido. Ela assumiu, então, a regência, se tornou a princesa regente, enquanto o príncipe estava viajando, Pedro. Ela e José Bonifácio reuniram o Conselho de Estado e decretaram a separação de Portugal no dia 2 de setembro de 1822. Será que a história foi muito machista e pôs isso no Pedro? Aí ela decretou e mandou entregar o decreto para o Pedro. E mandou uma cartinha dizendo, olha aí, Pedro, o Brasil é um vulcão. As cortes insistem que você volte. Quando as cortes o chamaram a primeira vez, e ele disse, pelo bem de todos e a felicidade da nação, diga ao povo que fico no dia 9 de janeiro de 1822, foi ela que botou isso na cabeça dele, com o José Bonifácio. Uma jovem de 21, 22, 23 anos. Aí mandou entregar uma carta. O pomo está maduro, colhe-o já. Me mandou aqui, olha, eu já colhi, na verdade. Aí conta-se que Pedro, quando recebeu a carta, mandou os soldados arrancarem as cores de Portugal e teria gritado independência ou morte. Na verdade, ele posou para o Pedro Américo, né? Porque o que ficou é aquele quadro do Pedro Américo. E a gente acha que foi assim. Ele estava descansando na beira do riacho lá. Mas, enfim. Falei em cores de Portugal, pois as cores da bandeira, ela é que inspirou a bandeira. Botou um amarelo da Casa Real dos Habsburgo e Lorena, que é a casa dela, a casa real dela,
e o verde da dinastia dos Bragança. Leopoldina. Imperatriz Leopoldina, que chegou a ser rainha de Portugal, porque na hora que o Pedro foi para Portugal, na Guerra Civil, e derrubou o Miguel, que queria tomar o trono, né, naquele pequeno período ela foi rainha de Portugal. Depois foi a mãe de uma rainha europeia, Maria II de Portugal, que nasceu no Rio de Janeiro. Será que ensinam tudo isso na escola, na aula de história? Bom, e agora eu vou falar do homem jornalista Mino Carta. Morreu aos 91 anos. Ele é um genovese brasiliano. Ele veio para cá criança, depois voltou para Portugal, para a Itália, trabalhou já em jornalismo em Pisa, em Turim, né? E depois veio definitivamente para o Brasil. Ele fundou uma revista que fazia falta aqui, porque eu era obrigado a comprar lá no início dos anos 60, por aí, o Popular Mechanics, Mecânica Popular, traduzido acá para o Brasil, porque eu sempre gostei de automóvel. Até que surgiu a Quatro Rodas, inspirado na Quattro Ruote, lá da Itália. Mino Carta. Veja, também Mino Carta. Né? Dirigiu a Veja por um tempo, depois dirigiu a Isto É. Quando ele estava na Isto É, e o ministro da Comunicação me tirou da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, as palavras do Mino escritas na Isto É foram um grande consolo. Não esqueço até hoje, né? As palavras que ele dirigiu a mim, até nem merecidas, mas o Mino exagerou. Dizem que Golbery foi quem projetou o Lula. Não, Mino Carta. O Mino fez uma entrevista grande em 78 na Isto É com o Lula e ficou impressionado pelo Lula. Foi ele que levou o Lula para o comício das diretas já no Anhangabaú. Mas ele queria que Golbery recebesse o Lula e que investisse no Lula como um grande líder popular. Muitas vezes ele adorava conversar com Golbery, e o Golbery gostava muito de conversar com dois jornalistas italianos, né? O Hélio Gaspari e para quem ele deu documentos importantes, que aí ele pôde escrever sobre o governo militar, e o Mino Carta. Ele adorava conversar com o Mino Carta, que tinha por Golbery o mesmo encanto que o Glauber Rocha tinha, né? Mas tentou convencer Golbery e o Golbery não entrou nessa. A história está grande, né? Mas, enfim, um homem... O Lula certamente agradece a Mino Carta. Foi lá, foi ao velório. Lula foi ao velório, compareceu ao velório de Mino Carta. Bom, hoje eu me alonguei, né? Mas eram questões importantes. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei, e vamos aos assuntos políticos de hoje. Bom, o primeiro assunto é o depoimento à distância do Eduardo Talhaferro a uma comissão, a Comissão de Segurança Pública do Senado. Foi tal o depoimento, cobras e lagartos, que saíram daquela assessoria especial para combate para enfrentamento à desinformação. Ele mostrou que as coisas eram todas combinadas. Primeiro, se tinha um alvo, vamos pegar esse jornalista, agora vamos procurar alguma frase dele aí que possa incriminá-lo, para bloquear as contas dele na rede social, para bloquear o dinheiro dele, para infernizar a vida dele, porque ele está falando, elogiando o Bolsonaro ou coisa parecida, né? Está criticando a justiça eleitoral. De tal forma que os senadores ficaram achando que agora tem que apressar os pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. O senador Girão foi ao presidente Alcolumbre tentando isso. Alcolumbre disse que não há
obrigação no regimento interno de datas para que o jurídico do Senado possa dar a luz verde para que o assunto entre, enfim, em pauta, né? Continua enrolando. Mas aconteceu uma coisa muito significativa em Brasília hoje, no Superior Tribunal de Justiça. Não é no Supremo, eu não vou falar de Supremo porque é como se eu... Por que eu vou ver uma peça teatral que eu já sei o final? Então, tudo que está acontecendo lá é um teatro. Eu não vou pagar ingresso para isso, eu não vou ocupar lugar, eu não vou aplaudir, eu não vou participar da plateia para endossar isso, né? Então, bom, mas no Superior Tribunal de Justiça, por 3-2, na 6ª turma, decidiu-se anular um processo porque a defesa não teve acesso às declarações do inquérito policial que incriminavam a ré que fora condenada a 61 anos de prisão pelo assassinato a facadas dos pais e da empregada que estava em casa, enfim, testemunhando o crime, né? Ela foi condenada em 2019, isso aconteceu em 2009, o crime aconteceu em 2009. A vítima é uma pessoa conhecida, foi advogado de Collor no processo de impeachment, o advogado José Guilherme Vilela, que foi, inclusive, integrante do Superior Tribunal Eleitoral. Uma semana antes, talvez, eu e minha mulher estávamos em Paris, nos encontramos o casal Vilela e fomos passear de bateau-bouche no Sena. Fiquei chocado quando, dias depois, ele havia sido assassinado brutalmente. A filha, né, a arquiteta Adriana Vilela, foi apontada como a mentora do crime. E agora o julgamento foi anulado por causa de não ter havido o amplo direito de defesa. E mais, a delegada que presidiu o inquérito foi condenada antecipadamente em 2016, a delegada Marta, que ficou bem conhecida, né, por falsidade ideológica e fraude processual, há 16 anos. E o agente da Polícia Civil que participou com ela foi condenado a 3 anos também por fraude processual e por tortura. Vejam só. Os senadores que ouviram o Talhaferro dizem que é preciso enquadrar também, né, lá nos pedidos de impeachment, incluir fraude processual. Bom, só para encerrar, né, tem mais uma pérola do Lula que disse o seguinte, se referindo a Bolsonaro e ao julgamento: você é inocente? Então prove que é. É a total, absoluta inversão do devido processo legal, porque ele já se familiarizou com isso, de tanto ouvir o noticiário desse processo, já se familiarizou, né? Quem prova que a pessoa é culpada é o acusador, não é o inocente que tem que provar a inocência, é o acusador, mas é o que a gente tem visto aí, o inocente tendo que provar a inocência, é incrível. Bom, e mais assunto no nosso próximo encontro, na quarta-feira, no início da tarde. De Brasília, Alexandre Garcia.